Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, há 11 anos à frente do Falando Nisso, que está na sua 7ª temporada, o 7º modelo desse programa, que já tem mais de uma década, e que coincide com uma página muito importante do Grupo Meio. Nós agora, além de sermos um projeto de comunicação com muitas frentes no Piauí, somos também nacional. Dito isso, você, internauta, você, telespectador, sim, porque nós não abrimos mão da TV. Nós estamos todas as terças, às 11h30 da noite, mas também com muita alegria aqui no Falando Nisso Cast, que tem um formato que chega também muito longe. E o tema de hoje é simplesmente incrível. Os convidados, então, deixa eu dizer para vocês. Primeiro, deixa eu contextualizar. O deslocamento de pessoas no planeta Terra nunca foi tão grande. Nunca essa quantidade de pessoas se deslocou em todo o mundo. E por diversos motivos, a gente vai discutir sobre isso hoje. Mas, além de guerras, crises climáticas e outros desafios da humanidade, a gente tem também aquilo que nos dá alegria, as pessoas que se deslocam por projetos educacionais, profissionais, projetos de vida, se deslocam porque têm oportunidade, se deslocam porque querem. A gente vai falar dos dois contextos com os nossos dois convidados. Mas antes, só fazer uma contextualização nisso que chama a atenção do mundo, é que até o final de 2023, você sabe que eu amo dados, né? Mais de 117 milhões de pessoas permaneceram deslocadas à força devido a perseguições, conflitos, violência, violações de direitos humanos e eventos que perturbam seriamente a ordem pública, mas perturbam todo um ecossistema de sobrevivência das pessoas no mundo. Então, a gente vai falar do contexto do Brasil dentro disso, mas do contexto do mundo. Para falar sobre esse tema, eu tenho dois convidados incríveis. O primeiro é o João Paulo Centelhas, doutor em Geografia Humana, que a gente jurava que era uma área super nova. Ele, bote aí uns 30 anos que a gente estuda isso. E ele é um doutor, tem um doutorado nisso pela Universidade Estadual de São Paulo, né? Pela Universidade de São Paulo. Na verdade, ele é professor da Universidade Estadual do Piauí e é formado em Geografia Humana nesse doutorado pela USP, entre outras coisas que ele tem qualificação. E a gente tem a alegria de receber ela, que não só afivelou as malas e foi dar uma volta ao mundo. Ela hoje é ítalo-brasileira. A jornalista queridíssima aqui no nosso estado do Piauí, Virgínia Fabris, que está de férias da Itália aqui, e vai contar como é esse processo de migração, né? Por projeto de vida, não por necessidade, mas por vontade e por planejamento, e que causas ela abraça agora diante desse novo desafio, porque também é desafiador. Então, dito isso, você vem com a gente, que a gente vai começar a conversar agora. Primeiro, super obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai bater um papo aqui os três, mas queria começar por ele. A gente acordou aqui, né, Virgínia? Sim. Acordou aqui que a gente começaria por esse tema que é tão importante e relevante agora. O que a geografia humana, começando por aí, eu adoro letramento, estuda exatamente e no que ela dá conta, em que escala ela faz as entregas dela, professor? Bem-vindo. Obrigado, Maia. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui no seu programa, compartilhando aqui a mesa com a Virgínia. Eu gosto que ele chama Fabris. Deve ser como os italianos chamam você. A Fabris. É Fabris, é verdade. Não, é que o sobrenome que ficou marcado, que a gente discutiu tanto sobre a ascendência. É marcante mesmo. Bom, é uma ótima pergunta, né? A geografia, de modo geral, né? Qual a importância dela para o mundo? Muito se discute a sua função de ser para a sociedade. A geografia ela tenta estudar, de modo geral, a organização espacial subjacente a qualquer fenômeno ou fato, né? Ou seja, como que, de modo, a relação entre sociedade e natureza se organiza espacialmente. E a gente entende que o modo como essa ordem espacial do mundo se estabelece determina muito como esses próprios fenômenos se desenrolam, se desenvolvem, né? Então, a lógica de pensar, portanto, a localização desses fenômenos e o que rege essa localização é, vamos dizer assim, o pano de fundo da geografia. A migração permanente ou temporária também, ela segue esse mesmo contexto que você aborda? Certamente, porque a migração é um fenômeno tradicional, né, de estudos da geografia humana, assim como outros fenômenos a nível do planejamento territorial, do planejamento urbano, regional, né, a organização de fatos no âmbito da política internacional. A espontânea, a forçada, né? Sim, sim, sem dúvida. Então,
As migrações, assim, no campo da geografia, elas têm assim uma longa data de estudos, né? E muitas vezes a gente se discute as múltiplas causalidades que estão ali alimentando esse movimento, esse deslocamento, né? Como você bem disse, a gente assiste aí um quadro dramático de intensificação dos conflitos mundiais, isso está provocando deslocamentos massivos de populações, mas também de outros fenômenos, como as mudanças climáticas, né? Então, hoje se discute o conceito de refugiados climáticos, né? No sentido de como que essas transformações também estão acometendo populações das mais diversas no mundo, diversificando os ambientes de vida delas e obrigando muitas vezes a esses deslocamentos forçados, né? Sabe que quando eu penso assim, Virgínia e professor João Paulo, dessa questão da geografia humana, do que você está colocando, eu fico pensando que a gente não foi muito preparado como ser humano para a gente fazer esses deslocamentos no sentido de entendimento do que é o ambiente que a gente vai encontrar, como a gente deve se portar, como a gente deve se respeitar. Me parece que existe um excesso de códigos no mundo, de jeitos de viver, que, dependendo do que é abundante, do que é escasso, determina muito quem somos e como vamos nos portar diante de uma migração, imigração ou emigração. É aquela história, o homem é fruto do meio. Pois é, exatamente, Virgínia. Né? Vocês estudam esses desafios? Sem dúvida nenhuma. Até porque essa discussão, né, das possibilidades, vamos dizer assim, de bem-estar social, né, que são irregularmente ou desigualmente distribuídas a nível espacial no mundo, né? Então, muitas vezes, essa própria organização do mundo, que é extremamente desigual a nível, em várias escalas, né, tanto na escala da cidade quanto na escala do país e do mundo, né? Então, muitas vezes, o modo como as pessoas vão se deslocar espacialmente, vão buscar novas oportunidades, vai ser muito em função dessa produção desse espaço e a desigualdade dessa produção, né? Então, é importante a gente discutir um pouco, né, como que esse mundo que muitas vezes arroga, muitas vezes a narrativa ou a ideologia de um mundo globalizado, integrado mundialmente, que as tecnologias da comunicação e do transporte estão reduzindo as distâncias, mas, paradoxalmente, a gente está assistindo o acúmulo de fronteiras, a intensificação de tensionamentos, né? Sim. E, muitas vezes, essa mobilidade está cada vez mais restrita, né, para determinadas populações e mais facilitadas para outras camadas, né? E também entender essas dinâmicas entre o local e o global, né? Sim, Diante de sim. tanta nova desordem mundial. Eu nunca achei que tinha uma ordem mundial, particularmente falando. Mas particularmente agora, metade da terceira década do século XXI, a gente vive uma desordem mundial e eu acho que impacta nisso que você menciona. Assim, o que a gente tradicionalmente discute, né, nessa questão da ordem mundial, é que a gente está assistindo um processo de transição do centro da economia mundial dos Estados Unidos para a Ásia, sobretudo a China, né? Então, isso tem provocado toda uma série de, vamos dizer assim, rupturas institucionais ou de políticas internacionais e de tensionamento a nível de competição mundial, né? Então, essas tensões têm reverberações no mundo inteiro. A dinâmica muda, não é, professor? Certamente. E, fruto também dessa própria rivalização mundial, a gente assiste também a deflagração de guerras regionais, né? E, obviamente, que isso cria um impacto também sobre a dinâmica das migrações, né? O Bauman ele falava muito que existem os refugiados contemporâneos, né? Os desprovidos de teto, de moradia, de afeto, de tantas outras coisas que a gente não consegue enxergar como sendo realmente zona de refúgio, né? De tamanha escassez, e também porque a gente naturaliza muito as coisas. E aí eu fico pensando na crise climática, agora a gente se aprofundando um pouco nisso, a crise climática, que deixou de ser crise e se instalou, ela tem causado um deslocamento de seres humanos no planeta, a força, a revelia do meio ambiente que se
se manifesta naturalmente diante de tudo que a gente está fazendo em relação a ele. Como é que vocês estudam isso e o impacto disso? Já existem dados, professor? Dados tem, já existem dados. Assim, eu pessoalmente não tenho aqui em mente, mas o que a gente tem observado é que a intensificação e a severidade desses extremos climáticos está se tornando cada vez mais frequente, né? A gente assistiu, por exemplo, o evento no Rio Grande do Sul. E né? a neve no deserto. A neve no deserto, mas assim, em termos de impactos, né, sociais, ou então o próprio furacão que a gente assistiu pegando todo o Golfo do México, parte da Flórida, né? Isso tem provocado... A Espanha, gente. A questão A Espanha foi das inundações. surreal, né? Surreal. A Espanha foi algo assim. Só que o ponto-chave que eu vejo aliado a isso é que, ok, os eventos extremos climáticos, a gente não tem muita capacidade de controle a nível geral da humanidade. Mas, a nível da prevenção e também das políticas de assistência, né, a gente tem capacidade de atuar nesse sentido. Então, o que a gente assiste é um pouco um quadro de deficiência. Tipo, estava escrito nas estrelas. A gente já tem ferramentas de predição, né, e de previsão e de predição que podem... Exatamente. E aí entra a matemática, entra, né, os modelos também de articulação das variáveis, né, que são várias, mas tanto a nível climático já tinha uma possibilidade, né, daquele evento no Rio Grande do Sul acontecer, como também a nível do planejamento urbano e regional, de como que os sistemas de drenagem, os sistemas também de florestamento das matas ciliares, né, de áreas que muitas vezes poderiam atenuar esses efeitos dos extremos climáticos, que muitas vezes ficaram aquém, né? E a gente já sabe que... Não tinha um protocolo escrito. Exato. Assim, tinha um protocolo já pensado, mas a implementação ficou... Mas você sabe que você falando aí, eu fiquei pensando que, tipo, a gente fica pensando na Espanha, fica pensando no Rio Grande do Sul, naturalmente, nesses mais recentes, né? Que estão ainda na nossa memória e que a gente esquece rápido, infelizmente. Mas eu fico pensando na seca do Nordeste, que existe desde que a gente é jornalista, né, Virginia? Que a gente escuta falar na seca do Nordeste. Desde antes da gente ser... A seca é histórica, não tem nem como a gente dizer qual é a linha do tempo dela. E ela também é um problema relacionado ao meio ambiente, à falta de políticas públicas e a várias coisas. Nós não aprendemos, né? O que eu acho é que, assim, a seca, na verdade, tem um quadro climatológico, né, muito claro ali, mas o modo como se relaciona com isso, a nível de múltiplos aspectos importantes, como distribuição de renda, desigualdade social, políticas públicas, distribuição fundiária, né? Porque, por exemplo, se a gente for fazer um paralelo, a Califórnia é um lugar muito mais seco que o semiárido brasileiro, é um dos lugares mais ricos do mundo. Sim. Então, a seca em si não explica o quadro de miséria e precariedade social, né? A gente tem que analisar, por isso que não de uma forma determinista. Nada, né? Não tem a política pública, não tem como lidar com isso. Porque, assim, quando a gente pensa na desigualdade social causada por fenômenos climáticos ou não, né, a gente fica pensando assim, como é que a geografia humana ela ajuda na busca, por exemplo, de lugares mais inclusivos. O que vocês sugerem dentro de contextos assim? Não, o que a gente sugere é, primeiro, as políticas de infraestrutura, por exemplo, que a gente tem assistido com a transposição do Rio São Francisco, né? Uma parte dessa água ela vai para as cidades, mas uma boa outra parte vai para grandes projetos de monocultura, né? De fruticultura irrigada. E são projetos que concentram renda, geram poucos empregos e muitas vezes geram malefícios socioambientais, né? Então, a nossa proposta, pelo menos assim, mais crítica, é de fortalecer outros modelos agrícolas familiares, né? Por exemplo, no caso do Piauí, cerca de 90% dos produtos hortifrutigranjeiros são importados, né? E o estado do Piauí tem uma condição climatológica melhor que a do Ceará, por exemplo. Então, pagamos caríssimo pela comida aqui no Piauí. Então, assim, se a gente tivesse um modelo agrícola que favorecesse a pequena agricultura familiar por métodos mais
harmônicos com a natureza que já existem, a agroecologia, agricultura biodinâmica, métodos agroecológicos de produção, que já são ensaiados em vários lugares do Brasil com muito sucesso. A própria economia circular, né, do pequeno também. Sim, eu acredito que isso permitiria uma abundância muito maior, né, de condições de sobrevivência, tanto para a população rural, quanto melhores condições também de preservação e conservação ambiental. Né? Eu imagino que, além de preocupados, vocês da ciência ficam também muito decepcionados, né? Porque não é falta de conhecimento, não é falta de pesquisa, Não, com certeza não é falta de dizer o que você está dizendo, que você diz em sala de aula, que você pesquisou, porque você é um doutor na área, né? De várias frentes, né? Quando é que a academia... Eu sei que a gente vive num momento de, tipo, encontrar a academia. A academia no Brasil está num momento de transição, né? Como nos Estados Unidos e na Europa, que elas são demandadas pelo mercado e pelas empresas. Aqui, com esse movimento de transformação digital, de startups, né? De tanta coisa, começa a acontecer. Mas, certamente, será a passos lentos e a gente vai acumular mais prejuízos ainda. Qual é o sentimento, professor? Eu acredito que assim, o sentimento é que a academia produz um produto de alta qualidade, né, e que muitas vezes isso não é contemplado para as instâncias de tomada de decisão. Né? Então, é frustrante no sentido que a gente, muitas vezes, tem um caminho que a gente acredita que está bem embasado, né, mas falta essa possibilidade de maior integração com as autoridades do executivo, do legislativo, né, no sentido de encaminhar isso, acho que para o melhor da sociedade. Né? As suas reflexões acadêmicas e pessoais também, eu imagino também que faz você conectar outros cientistas no mundo inteiro. Como que a geografia humana está colaborando nesse contexto de guerra, deslocamento de pessoas por conta de guerra, por conta de crise ambiental e climática? Onde está sendo diferente no mundo? No sentido de de colaboração? Eu acho que, assim, no próprio Estado brasileiro, a gente encontra instituições que têm um papel importante assim, na atuação de políticas públicas. Por exemplo, o IPEA, né, que está... O Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada, ele tem, inclusive, assumido uma posição mais central nessa mediação do Brasil com essas instâncias da COP20, organismos internacionais, né, de discussão sobre mudanças climáticas. Então, a gente está assistindo por vários órgãos brasileiros, seja pelo também o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, alguns órgãos ambientais, a assessoria de políticas públicas, né, baseadas em evidências, para, vamos dizer assim, dar panoramas, diretrizes de atuação dessas políticas, né, e também de avaliação e monitoramento dessas políticas, né, que é fundamental para ver a eficiência, a aplicabilidade dela. Né? Certamente. Porque, assim, estudar a geografia humana, nossa, deve ser... Você dorme? Devolve a pergunta para ela, porque ela está fazendo um podcast aqui, ela está fazendo um outro podcast que ela tem no YouTube pessoal dela, está fazendo um outro que ela... Então, olha, e ela lê compulsivamente, ela dorme. Mas eu sou talvez estou dentro da geografia humana de me movimentar. Sim, não está certo, sim, não está, tá professor? certo. Porque, na verdade, redes. A gente não se movimenta só entre países, entre cidades, a gente se movimenta, a geografia humana ela pode ser também esse movimento dentro... Sem dúvida nenhuma. A gente faz, eu estou querendo... É a hora do recreio aqui hoje no podcast. Não, mas sem dúvida nenhuma, né? Essas novas tecnologias criam todo um outro universo de relações. Né? Para a Maia caiu como uma luva. Transcendem essas fronteiras, né, tradicionais e envolvem toda uma nova complexidade de relações sociais. Né? É porque a gente assiste as cidades sendo reconstruídas. A gente olha para os Emirados Árabes e vê como algumas tecnologias, por exemplo, Tóquio, Nova York... como Londres, como algumas cidades estão se preparando para o que está por vir. Gente, eu estudo futuros há 7 anos e meio. E, assim, o que está por vir... A gente vai fazer um programa só sobre isso. E eu vou falar de futuro saudável, para a gente não enlouquecer, tá? Nesse programa, eu prometo a vocês. Mas, assim, o que está previsto, não é só previsto, o que a gente tem certeza que vai acontecer em nível ambiental, que é um dos maiores problemas e desafios desse século, junto com saúde mental,
as cidades já estão se preparando. Quando essas cidades estão se preparando, essas que têm muito recurso, muita pesquisa e muito tudo, uma abundância em tudo, no que exatamente elas estão investindo para isso? No sentido da geografia humana. Eu quero que você diga mesmo o teu efeito perspectiva em relação a isso, entendeu, professor? Bom, esse planejamento territorial das cidades, né, que também é um planejamento ambiental, ele é extremamente complexo, né? Porque, primeiro, que ele é multidisciplinar. Ele envolve a geografia, porque a geografia talvez é a ciência que vá reagrupar isso dentro de um ordenamento espacial, né? Então, envolve tanto preservação dos córregos, renaturalização, né? Muitas vezes a gente está assistindo córregos que antes eram retilíneos e favoreciam a energia de fluxo muito forte no período de enchentes ou de chuvas fortes. Agora, novamente, algumas cidades estão readotando uma renaturalização desses rios, né? Pensando nas pessoas, né? Pensando nesses movimentos humanos, né? Sim, essa geografia humana. Mas penso também que é fundamental atuar, né? E a gente tem assistido em políticas habitacionais também. Não tem como fugir da questão de que a principal população que se encontra em áreas de risco, nas cidades, é a população pobre, né? Inclusive se fala em justiça ambiental, exatamente, né? Exatamente. Porque assim, a Virgínia outro dia encarou lá na Itália uma tempestade, uma chuvarada, mas ela conseguiu se proteger, como outras pessoas. Eu tô falando assim que existe uma zona que é de privilégio nosso, né? Que pode ter apoio, que tem uma rede de apoio, mas você tocou num ponto importantíssimo. E aí eu queria fazer uma última pergunta por enquanto, para a gente passar para a Virgínia aqui. O que você acredita que pode ser a contribuição da geografia humana, já que a gente falou de futuros, né? O futuro da geografia humana para as próximas décadas no mundo? Então, eu acredito que, primeiro, o desafio hoje, no plano do conhecimento, é o desafio da multidimensionalidade ou interdisciplinaridade, né? Ou seja, como que a gente lida com o desafio de se pensar a realidade na sua articulação complexa. Porque o biólogo pensa no campo da biologia, o geólogo no campo das rochas, o sociólogo no campo da sociedade, o antropólogo, o psicólogo, cada um fatiado no seu campo disciplinar. Só que a gente sabe que a realidade ela é integral, né? E o espaço é a ordem de coexistência dessa integralidade, né? Então, o desafio da geografia é exatamente esse, de pensar a complexidade do espaço na sua integração e como pensar isso de modo ambientalmente sustentável, socialmente justo, né, politicamente democrático. Porque é preciso também democratizar o modo como se planeja o espaço. Isso é muito determinante, né? Sobre trabalho, sobre vida, sobre relacionamento, sobre saúde. É muito interessante, muito interessante. Olha, eu tinha mais umas 50 perguntas, né? Eu também. Mas isso significa... A Virgínia, inclusive... Marca um café com ele, porque... Vamos marcar nós três para conversar, porque isso aqui não vai dar conta, né? Mas muito interessante mesmo. A gente vai agora para um outro lado de migração, que a gente estava aqui tratando com a palavra deslocamento, mas de pessoas que migram por projetos de vida. Pessoas que migram por outros objetivos. E que isso é incrível, que foi uma parte da sua primeira resposta, com essa nova desordem mundial dos centros estarem mudando, né? Quer dizer, não é mais só sobre os Estados Unidos, é sobre também a União Europeia, é sobre a Europa, é sobre, né, a Ásia também. Então, tem profissionais se deslocando no mundo inteiro por conta disso, com algumas bolhas, inclusive, sendo furadas agora, né? Essa do Brasil, então, a gente furou faz tempo que a gente abriu a janela do mundo. E você fez isso. Então, a gente vai conversar agora com ela, que é ítalo-brasileira. Tenho uma alegria de falar sobre isso, porque eu sei o quanto que isso era importante para a Virgínia Fabbri, jornalista, há 30 anos, né? E com toda uma descendência italiana, né? E como ela tinha vontade de honrar isso para a família dela, para o legado dela, na verdade, né? Só que a gente vai fazer uma outra abordagem de migração que o professor João Paulo Centelha citou aqui, que é a migração, quando a migração é também um projeto de vida planejado.
Então, bem-vinda, Virgínia. Muita saudade de você. A gente tem um carinho imenso por você aqui no Piauí. Né? Pois é. E eu queria que você contasse para a gente o teu ponto de vista quando a gente fala desse deslocamento, da tua experiência. Tá. Eu queria contextualizar, Maia, para quem está acompanhando, entender um pouco, professor escutou um pouco da minha história. Eu sou fruto de 2 histórias de imigração. Então, eu sou neta de árabe, né? Meu avô era árabe e veio navegando 8 meses, meu avô materno, pelo oceano, para comer, ele mostrava o prato. Para beber, mostrava o copo, porque ele não falava, né, o português, né? Sim. E ele só falava o árabe, então ele veio de navio, e os árabes, uma parte ficou no Ceará, e meu avô veio para o Piauí, para Floriano, onde o Salomão Mazuad, que é muito conhecido, que foi um dos primeiros árabes que desenvolveu o comércio na região, às margens do rio Parnaíba, já estava vivendo. Convidou o meu avô, que é primo do Salomão Mazuad, Alfredo Gás Mazuad. E lá nasceu minha mãe em Floriano. O meu pai, filho de 2 italianos imigrantes, a Itália vivia uma crise sem precedentes no pós-guerra, né, com Mussolini, aquela história toda que a gente sabe, escassez severa. E o meu avô paterno e a minha avó vieram para Rio Claro, interior de São Paulo. O meu pai passou em 2 concursos, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Caixa Econômica em São Paulo, Banco do Brasil em Floriano, no Piauí. E aí o meu pai falou, eu vou assumir o Banco do Brasil, quando a Caixa me chamar, eu volto para São Paulo. Conheceu minha mãe e aqui estou eu, fiquei em Floriano. Isso tudo é a linha do tempo que fez nascer Virgínia Fabris, nossa querida. Exato. Que tem hoje 3 filhos, que são descendentes de árabe e de italiano. Eu fui conhecer a Síria e o Líbano, em um momento de trégua de paz. Passei a fronteira do Líbano para a Síria, conheço Damasco, conheço o Líbano, conheço o sul do Líbano, toda essa área que vocês estão vendo em guerra. Já conheci a Itália como turista e tenho parentes que vivem na Itália hoje, né? E aí, dentro desse contexto, eu tenho um filho que fala italiano, uma filha também que já está falando bravamente italiano, 2, todos falam inglês, e eu pedi para o meu filho juntar a minha documentação, já tem um tempo que eu tinha esse sonho, o projeto de ter cidadania italiana, e eu colocava escrito, a Maia sabe, meu sonho de viver na Itália. Mas a pessoa cria 3 filhos, 30 anos na comunicação, muitos desafios, e aí eu resolvi um dia que eu queria apostar nesse futuro, como a Maia fala, previsível. Sim. E quando eu levei a minha documentação, ela já estava praticamente toda completa, já tinha uma prefeitura que tinha a minha documentação e eu dei entrada. Voltando para o contexto que você falava aqui no início da entrevista com o professor, das adversidades e de tudo que você contextualizou. A Itália é um país que ele foi talhado na adversidade. O Brasil nunca passou por uma guerra, Maia, não é, professor? O Brasil tem um clima tropical. Defina a guerra. A gente tem umas guerras bem punks aqui. Mas eu estou entendendo o que você está falando. São nações maduras, as nações europeias, né? E eles têm toda a climatologia diferente, né? Eles se preparam para um inverno rigoroso. A gente aqui passa o ano inteiro com a safra da manga, do caju. Enfim, a gente tem condições de viver com eu considero um pouco mais de facilidade. Talvez por isso o brasileiro não seja tão disciplinado como é o italiano, a ponto de se organizar sempre para as estações do ano e as adversidades permanentes. Sobre a imigração, e eu estou entrando em um assunto bem rápido com o outro, sim, claro. A gente vê na Itália uma média de 5.000 imigrantes entrando nos navios ou de alguma forma clandestinos na Itália, mas lá tem uma diversidade enorme que é o Vaticano. Eu sou católica, mas quando eu falo de adversidade, no sentido da organização dessa massa clandestina ou não que entra, é porque o Vaticano é muito rigoroso, e vocês sabem disso, não sei se concordam, com a questão humanitária. Mas junto dessas pessoas que precisam muito de estar lá, vem uma massa marginal realmente que está bagunçando toda a Europa e está bagunçando a Itália severamente. Mas lá, para uma organização de todo esse circuito de pessoas, é algo bem mais delicado, que eu considero. Você já está lá, já é cidadã agora, sim, né? Porque sim. Por descendência você já era, né? Cidadã italiana. Com a documentação toda, já tem o quê? 1 ano? 1 ano. E aí, mais de 1 ano. Como é conviver agora nos 2 países com percepções agora diferentes que você acabou de dividir com a gente? Na verdade, Maia, o que eu achei mais fantástico, professor, desse meu período lá, porque 3 anos entre idas e vindas, 1 ano e 6 meses fixo, depois meus filhos foram, minha mãe foi, para que eu pudesse permanecer mais tempo, é que o Brasil é maravilhoso. Porque a gente vê lá no dia a dia
como o italiano, ele admira o Brasil. E a gente não tem essa ideia. Mas você teve muitos desafios lá, né? Tive muitos desafios. Mas quando eu falo que o Brasil é maravilhoso, é no sentido de que aqui a gente tem muitas facilidades e a gente não tem ideia. Né? Você, para resolver as coisas na Itália, existe uma burocracia tremenda. Pra você ter ideia, em algumas regiões da Itália, você não usa o WhatsApp como uma comunicação. O WhatsApp é um fenômeno brasileiro. É do mundo, mas aqui é impressionante. E lá, eles usam muito e-mail. Quando eu cheguei lá, eu adoecia. Então, as cidades pequenas, aqui eu vivo, por exemplo, o comércio fecha, que eu vivo coladinho em Bolônia. É como se fosse Teresina Alphaville. O comércio fecha de 12 às 15 horas, porque as pessoas almoçam em casa. Não tem Uber e não tem iFood. Tá bom? Os desafios, os perrengues chiques. Então, é o seguinte, a moça aqui que não sabe cozinhar tão bem, passa um pouco de perrengue, né? Mas eu sei que eu tenho outras qualidades, eu lavo louça muito bem, gente. Eu vim para divertir a entrevista hoje, tá, professor? Mas assim, ela é assim o tempo inteiro, muito divertida. E aí, como hoje eu sou apresentadora e a Maia, ela pegou esse pacote hoje, que a gente é muito amiga, gente, eu e a Maia, tá? E aí, o que acontece, Maia? A gente começa a ver essas diferenças, professor, de que aqui a gente tem facilidade para tudo, a gente resolve tudo muito rápido, o brasileiro é muito dinâmico, é muito ágil. Mas o Brasil também é muito burocrático. Mas você não tem ideia do que é a Itália. Mais ainda. É muito mais. Defina a burocracia depois da Itália. Porque, por exemplo, se eu vou em uma empresa de porcelanato, comprar um porcelanato, se eu chego lá de repente, é muito difícil eles te atenderem. Você construiu sua casa agora Construí. lá, né? Então foi uma obra, né, um pouco densa. Porque então, você teve essa experiência também, experiência. Né? Então, tudo você tem um apontamento. Tudo você tem hora marcada. E se naquela semana não tiver vaga, você tem que esperar para daqui a 15 dias. E eles não têm essa urgência toda em vender para ti, tá? Porque lá eles têm, né? Eles têm o sold. Agora é incrível, Virgínia, porque assim, a tua percepção é uma percepção de jornalista, né? Que a gente tem essa habilidades, como outros profissionais têm, mas as nossas, de perceber as coisas, sim, né, de um modo mais completo. Sim. Mas também você tem uma vida de alto padrão, né? Quer dizer, quando a gente pensa na Itália, a gente pensa também como são as outras camadas sociais. Deixa eu te explicar melhor. Um exemplo, o neto do meu companheiro, que é o Juliano, ele estuda no mesmo colégio que estuda o eletricista e o pedreiro que fizeram a reconstrução da minha casa. Não tem esse abismo social que tem o Brasil. As pessoas convivem naturalmente em todos os ciclos sociais. Claro que existe a estratificação social, claro que existem as pessoas que não podem fazer viagens caríssimas, mas assim, o italiano, classe média, eles têm um padrão de vida igual. E as pessoas, a pessoa que trabalha na minha residência, ela viaja, ela tem carro próprio, ela vai para Paris, ela tem as férias programadas. Mas ela não vai a todos os eventos da Ferrari como você, que todo mundo só fala nisso. Professor, a pessoa tem uma Ferrari na garagem, né? Ele e o Juliano tem uma Ferrari na garagem, que eu sei que assim... Porque quando a gente fala Ferrari na garagem, é porque você sabe que a gente é apaixonado por Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. É verdade. E não só por isso, porque uma Ferrari é uma Ferrari e vai ser por muito tempo. Mas é curioso, Maia, como, assim, no caso do italiano mesmo, para eles as coisas são muito naturais e as pessoas, elas não têm algo para ostentar, elas têm algo por uma... O italiano é apaixonado por máquina, por carro, né? Eles são apaixonados desesperadamente como a gente é por futebol. Eles amam futebol também. Sim. Mas a paixão por carros é uma coisa do italiano que está no sangue. Como é pilotar uma Ferrari? É emocionante, é um desafio, mas ao mesmo tempo, eu até brinquei no meu Instagram, que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito sincera no que eu falo, né? Gente, a Ferrari te leva a alguns lugares e talvez um Fusca te leve a outros muito mais distantes. Sabe por quê? Você não pode entrar numa Ferrari em todo lugar, né, gente? Não é verdade? Né? Em todo circuito você pode estar com uma Ferrari, já com o Fusca você pode. Então, eu falava pro pessoal, não se impressiona muito com isso, qual é o lado do copo? Você conhece outras pessoas de outros, não só do Brasil, sim, mas de outros lugares que migraram? Olha você aqui, a gente está mostrando aqui a foto dela. Que migraram para a Itália, né? Uhum. Sim. Conheço mulheres da Ucrânia, conheço brasileiras, conheço russas. A maior parte mulheres que se identificaram, né,
pela minha história também de ser alguém que está novo no país. E a Maia brincava comigo, professor, porque ela dizia assim, você fala muito bem italiano, né? Eu falei, eu estou me esforçando para falar italiano. Gente, para você mas ver, como né? é que consegue ter tanta amiga? O que a rede social não mostra, professor. Eu falei assim, meus filhos falam italiano melhor que eu, mas eu falo assim, aquela história que a Maia sabe de mim, que ela é muito parecida, gente, tem muita coisa em comum, e a Maia. Um sorriso, gente, abre portas. E humildade. Professor, se você não tiver humildade de errar, dizer eu não sei, e de pedir para lhe ensinarem, aí você pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu falei que eu fui em tudo quanto é de canto no mundo, só com o meu sorriso. O fato de ser jornalista também deve ter sido importante para você, né? Lá na Itália eles valorizam muito. Você fala que é jornalista, eles têm uma atenção muito especial. Inclusive, você tem mais atenção hoje do que o Juliano, né? Que já estava lá e que já tinha uma Ferrari, né? Porque você recebe todos os convites dos eventos. Porque uma instituição descobriu o meu Instagram, meu perfil, e sabia que eu era brasileira, que era italiana também. E jornalista. Eles valorizam muito, eles acham o máximo quando alguém que teve um avô, um pai, ou um ascendente que migrou para outro país e que está voltando. Entendeu? Você pensa em fazer o caminho de volta? Pra cá? Talvez um pouco mais na frente, sim, porque eu quero ver meus netos crescendo, não sei. Eu acho que a gente não tem garantias na vida, né, Maia? Sim. A vida, a gente não existe em garantias. Eu sou sempre aquela que aposta positivamente de que a gente deve viver ciclos novos. Eu estou numa fase bem madura da minha vida. Meus filhos já estão grandes, mas precisam, claro, sempre mãe é mãe, né? Sim. E da minha atenção. Agora eu vou passar uma temporada maior. Eu quero estar vindo passar essas temporadas, se Deus me permitir, sabendo que não há garantias na vida, cuidando dos meus e tentando contribuir, principalmente com as mulheres. Olha, meus filhos, tentando contribuir com as mulheres para que elas também não deixem de sonhar, né? Eu falei para a Maia tem filha em Nova York. E aí eu dizer para a Maia, vai passar uma temporada lá, né, Maia? Sim, ela está voltando filha. Mas a Maia é muito apaixonada, né? Que ela manda em tudo, é difícil ela ir para lá, porque ela vai chegar lá e vai ficar com saudades aqui. A gente sente uma saudade louca, né? O primeiro ano é difícil. Você claramente nas suas redes sociais, você fala sobre, não é nem exatamente empreendedorismo feminino. Conecta com isso porque você, como jornalista, tem uma rede de relacionamento no Piauí nacional. E eu imagino que você esteja construindo lá na área de empreendedorismo, que pode falar sobre empreendedorismo feminino. Mas, além disso, você tem adotado outras causas ligadas à mulher. Queria que você falasse disso. Eu tenho adotado muito, mas é aquela coisa. A gente vai compartilhando na rede social as realidades que você vai vivendo para você tentar somar para quem está te acompanhando. Você faz isso também com maestria. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando que esse meu processo todo, e já existia uma curiosidade muito grande desde os meus primeiros passos, eu devia estar compartilhando com as mulheres que nem tudo são flores. Não é, professor? Não adianta você ficar contando um conto de fadas, porque é fácil para ela, porque ela está numa condição mais favorável. E, na verdade, tem desafio para todo mundo e que a gente não deve deixar de sonhar. Aquela história, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? E não há garantias. E você deve acreditar que você tem que ter a coragem de romper ciclos e sair daquela sua caixinha. Porque o Piauí é um estado em que muitas mulheres, a gente sabe que o Nordeste ainda tem muito machismo, né? As mulheres ainda são muito acomodadas naquele ciclo paternalista. Vou já te contar. Naquele ciclo paternalista em que você nasceu para fazer uma vida dentro de todas aquelas premissas. E a gente sabe que as adversidades mundiais, inclusive o clima, a guerra... Eu tenho parentes que deixaram o Líbano agora com a guerra. Eu tenho essa amiga lá ucraniana que deixou a Ucrânia. Ninguém está longe ou está blindado para uma situação adversa. Não há garantias, eu repito. Então, eu quero dizer para essas mulheres que, às vezes, os ciclos que nos amarram somos nós mesmas que nos colocamos dentro de cercas, nos fechamos. Não foi uma adversidade climática, não foi. Então, a vida tem todas essas camadas de permeabilidade que a gente tem que começar a estudar a gente mesmo, né? Eu comecei a me estudar. Eu sempre fui descrever meus projetos, que você sabe, eu tenho minha planilha. Escreve tudo. Tudo que eu desejo, que eu quero, e aí eu peço a Deus para realizar. Um sonho grande que eu tinha era formar meus filhos, eu realizei esse grande sonho, gente. Formar meus 3 filhos, né? Um advogado, um engenheiro e a médica. E uma médica. E os meus filhos criados, eu pensei, e agora? Parece que eu cheguei naquela... Muita mulher chega, e lá no Instagram eu falo isso, gente. Eu sei que vocês têm coisas muito parecidas comigo.
Então, eu estou só dividindo, se não prestar para você, joga fora. Mas se prestar, vamos embora conversar um pouco mais. Você ia falar sobre o machismo. E aí, esse ciclo que eu falo que a gente tem que romper, porque a gente é criada para isso. O meu pai, desde muito cedo, me dava de presente livros. Quando eu era muito nova, aquilo me chateava. Porque eu não queria ganhar livro, eu queria roupa. Eu queria outra coisa. E a Marilis Borba, que também é médica, me dava livro. E eu falava pra minha mãe, o que será isso, gente? O pessoal tem um cara de quê que me dá um livro? Eu sou, né? Você sabe que debaixo dos olhos. Enfim, então, o meu pai foi alguém que me criou para o mundo. Meu pai era uma pessoa também, ele gostava muito de filosofia. Ele me chamava e jogava algumas frases para mim. E ele deixou escrito no papel para mim antes de morrer. Meu pai morreu já tem muito tempo. Que é em latim, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas assim, festina lente, apressa-te devagar. Apressa-te devagar, porque ele me via muito eufórica, né? A Maia sabe. Quando eu estou numa roda de amigos, eu falo compulsivamente, aquela loucura. Na televisão, ninguém notava muito, né? Que eu procurava me controlar, 30 anos fazendo entrevista. Mas assim, e ele me ensinou sobre isso, que eu devia não me acomodar. Em outras palavras, ele me estimulou para isso. É tanto que você sabe que eu fui tentando galgar sempre novos projetos de vida. Eu fiquei 8 anos afiliada da Globo, 7 no SBT e 12 aqui na Meio Norte. Né? Foi 12? Foi mais de 12, né, gente? Acho que sim. Que essa casa maravilhosa, eu queria te agradecer pelo convite. Aqui eu tenho grandes amigos. Foi onde eu me espalhei, me senti super à vontade, né? Até um dia que eu cheguei para a Lívia Guimarães, que eu sou muito... Assim, tenho uma relação com a Lívia profissional de muito respeito. Foi quem me trouxe para cá na época, junto com o Urias. E aí eu cheguei e falei, olha, gente, eu vou dar uma pausa para tentar um projeto de vida novo. Vou tentar um projeto de vida novo e resolvi abraçar a causa. Você não falou do machismo. Então, meu pai, ele era alguém, tem que medir as palavras nessa hora, né? Então, ele não era alguém que foi criado dentro do Nordeste. Talvez por isso tenha me estimulado tanto. Eu faço até um apelo para os pais, para dizer para suas filhas sonharem. A gente está numa realidade no Brasil hoje que todo mundo quer ser a Anitta, quer rebolar, essas coisas e tal. Gente, isso é muito perigoso. Cadê os cérebros femininos pensantes do Brasil? Cadê Maias Veloso espalhadas por aí? Porque, professor, a gente sabe que o senhor vive no meio acadêmico e tem muita mulher. Mas, assim, a gente tem uma carência. Eu não sei se a Maia vai me criticar porque eu estou falando isso, mas a gente precisa estimular nas mulheres que elas sonhem em empreender. Foi o que eu sempre falei. E agora no Instagram, a Maia fala, você está falando mais diretamente com as mulheres? Sim, porque sempre entrevistei muitos empresários. Fazendo programa de negócio aqui na Meio Norte, programa de entrevista com empresários. E a maioria de quem vinha para mim era homem empreendendo. E a gente sabe que o universo das mulheres que empreendem no Brasil ainda é uma cota que não é tão significativa. A própria ciência, né, professor? A gente tem um gap, mas não, hoje um em dia abismo. está diminuindo bastante. Está crescendo bastante. Hoje Mas em no dia... Nordeste, professor, é uma realidade, ainda precisa avançar. A gente evolui muita coisa no Nordeste, Sim. né? E o Piauí também cresceu muito. Por sinal, eu quando saí de lá, que as cidades da Itália são antigas, o Teresina tá uma cidade bem bonita, viu, Marcos? Você vê que tem cidades no interior da Itália que não são tão belas assim. Tem a parte histórica, mas modernamente falando, Teresina está bem bonita. Eu sei que a periferia precisa avançar em muita coisa. Teresina está cada dia melhor. Eu gosto muito do Piauí, gosto muito de Teresina. Certo? E aí, isso que fique claro. E aí, para arrematar o que eu estava falando, eu acredito que a gente no Brasil tem que começar a pensar, repensar o Brasil. Cadê a música da Maria Bethânia, gente? Cadê os conteúdos que quando essa geração se for, como é que a gente vai ficar? Acho que o grande desafio hoje, dentro de um tempo tão digital, né, é realmente a construção de memórias e de legados, porque a gente está perdendo um pouco, primeiro, a capacidade de pensar a longo prazo e a gente fazer um alinhamento de presente e passado. Né? Então, assim, eu acho que esse fenômeno de muita rapidez, de muita transformação, ele não é só no Brasil. Ele é no mundo mundial. inteiro, as pessoas estão olhando, a nossa atenção está sendo hackeada. É verdade, mas se a gente já tem esse vácuo grande aqui, e eu estou brigando aqui pelo Nordeste especificamente, por quê? Se a gente já tem esse déficit, a gente ainda tem uns rincões que a gente tem aqui no Nordeste. Os rincões que a gente tem, que as mulheres ainda pegam água na lata, Maia. A gente ainda tem uma carência de fornecimento de energia. A gente em muitos lugares. E na Bahia, enfim, não é só no Piauí. Então, a gente precisa urgentemente pensar o papel da mulher nessa sociedade. A voz feminina, na verdade, é a voz do século. E a gente, como comunicadora, eu me sinto, gente, na obrigação de falar sobre isso com as mulheres.
e de dizer que, olha, vocês podem mais. E a gente começa, às vezes, num exemplo pequeno, né? Porque a gente vai plantando aquela sementinha para a mulher pequenininha. A Maia faz isso também, para que elas despertem, porque a mulher é muito feminina, delicada. Não é todo mundo que é como a Maia, como a Virgínia, que são mais, assim, impetuosas. Eu vejo as mulheres com a sua delicadeza mesmo, e a gente tem que tratar a mulher com delicadeza. Quais são os seus planos? Em que área? Você vai continuar assim na Itália? Sim. Talvez você volte quando você for ter, talvez, netos, né? Que isso não depende de você, depende dos meninos, dos filhos, né? Mas, assim, profissionais, por exemplo, você pensa lá em consolidar essa frente interessada em eu penso, empreendedorismo feminino? Sim, eu penso porque já tem um networking bacana. Você aposta muito em networking. Eu acredito que o networking que eu construí nos últimos 10 anos é bem interessante. E aí, só que para empreender na Itália, eu tenho que falar muito bem o italiano, então eu tenho que ter a paciência, como eu tive já em muitos aspectos da minha vida, apesar de ser impaciente, eu tenho que ter a resiliência de estar educando a minha paciência, no sentido de que eu preciso falar muito bem italiano para empreender, para ter um projeto dessa forma na Itália. Ou eu posso desenvolver um projeto que case Itália-Brasil aos poucos, que talvez possa acontecer mais rápido, né, do que eu imaginava. E também, Maia, essa coisa de ficar dividindo espaço entre um país e outro na medida do possível diz muito respeito à família, né? Sim, sem dúvida. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Então, eu tenho hoje o coração dividido entre o Brasil e a Itália, construindo projetos que possam conectar as duas nações. Agora, é interessante, vendo o professor, a Virgínia falar, eu fico pensando assim, que claramente nós não somos educados, né? Culturalmente falando, nós não somos educados, formados para ter essa coragem, esse desapego e para pensar olhando para outros, né? Abrir a janela ou as portas e olhando para outros lugares, né? A gente tem essa dificuldade quando o deslocamento, a migração, ela se dá por projeto de vida. Embora a gente tenha uma camada gigante no Brasil, a gente nem falou sobre quem está migrando, saindo e entrando no Brasil, quero até aproveitar para lhe perguntar, mas assim, a gente não é formado para pensar assim, no Brasil. Não sei, eu posso Você pode discordar, é a sensação que eu tenho. Pode, não, deve, por favor. Não, assim, o que eu observo é que há um estímulo muito forte, inclusive das novas gerações, né? Como você tinha falado, de fuga de cérebros, literalmente. Eu, por exemplo, tenho cerca de 5 ou 6 primos que estão morando fora do Brasil, né? Você é carioca, né? Então, assim, e são pessoas muito bem qualificadas, bons profissionais. Então, a questão que se coloca um pouco é por que eles foram para fora, né? Falta de oportunidade, talvez? Eu acredito que não, porque se eles tivessem... de vida como a Virgínia, porque a Virgínia tinha oportunidade, ela estava estável. Exato. Aqui. Então, eu acho que existe um fator cultural, né, que até alguns autores discutem um pouco, como que as nossas classes mais abastadas, de alguma maneira, têm uma filiação ideológica e cultural com a Europa e os Estados Unidos, né? Isso não só no Brasil, isso de modo geral, em quase todos os países ocidentais, né? Porque para nós, na nossa própria formação, enquanto sociedade, sempre foi colocado a Europa e os Estados Unidos como modelos de referência, né? E que o nosso desenvolvimento deveria endereçar para lá, né? Mas a questão que se coloca e as nossas raízes específicas, né? Propriamente brasileiras? Em que medida também a gente não está abrindo mão de algo mais genuinamente brasileiro para se adequar ao que é de fora, né? Quem está de fora tem interesse do Brasil em que aspecto nos processos migratórios que não são os considerados de crise climática e de guerra, de refugiados? Não, a gente assiste também uma vinda, né, de migrantes para o Brasil de diferentes tipos ou perfis, né? Desde refugiados do Oriente Médio, sírios, por exemplo, presença muito forte em São Paulo, né? Que fugiram da guerra na Síria, estão aqui, como também
de pessoas, desde os Estados Unidos, da Europa, que tenham alguma identificação com vários atributos nossos, seja o clima, seja a cultura, seja até alguns aspectos a nível de ciência, como, por exemplo, muitos pesquisadores internacionais para estudar a biodiversidade da Amazônia. Nós somos um então, gigante em muitas áreas. Mas eu acredito assim que nós, enquanto país, temos também que prestar um pouco atenção, sabe? Porque as nossas jovens e crianças, já desde muito cedo, são estimulados a se referenciar nos ícones de fora. Muitas escolas bilíngues se instalando no Brasil inteiro para captar esse pessoal de alta qualificação para trabalhar lá. E que não é porque é bilíngue. A gente não está falando do modelo pedagógico bilíngue, mas está falando da intencionalidade de alguns projetos, né, que são globais. Né? Mas eu digo assim, é porque é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 5 gerações convivendo. Baby boomers, X, Y, Z e os alfas. Aí eu fico pensando, você colocou bem para a gente encerrar, a gente tem 3 minutos, é só, tipo, a gente vê que como a gente era antes, os seus pais, os meus pais, Sim. os teus, os avós e tudo, a gente está diante de uma outra geração, e aí você trouxe algo muito importante, com novos estímulos, novos projetos, e também alvo de outras coisas, né? Também, né? Porque o Brasil é maravilhoso. Gente. O Brasil é maravilhoso. O Brasil, é o que eu falei naquela hora. Claro, né? que tem a escassez, a precariedade das coisas, enfim. Mas eu super gostei. Deixa eu te perguntar alguma coisa que era importante para vocês? Não, só para arrematar o que você falou e o professor falou, que o Brasil é maravilhoso. Meus filhos, eu não estimulo eles a irem para a Itália. Eu não estimulo. Se eles quiserem, uma opção deles. Mas você quer me mandar para Nova York. A diferença, você vai para ver a sua filha. Você tá madura, você tá que nem eu, naquela idade que a gente... Eles não, eu quero que eles contribuam para o desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil é maravilhoso. Por isso que eu quero ficar. O Brasil é maravilhoso. O problema do Brasil, e que todo estrangeiro fala, é a insegurança. A gente tem muitas coisas, como eu acho que tem em todos os outros lugares. O mais grave eu considero a insegurança, o mais grave. Sim. Virgínia, super obrigada. Volte mais vezes. Toda vez que você vier para uma temporada no Brasil, passa aqui para a gente conversar. Você está me devendo um café. Sim, com certeza. E eu ainda vou à Itália conhecer Levanto, que dentro da minha pesquisa de pós-graduação de políticas públicas para crianças e jovens, eu estudei os bancos do tempo. E eu descobri um banco do tempo em Levanto, onde os idosos levam as crianças para a escola com um tempo estendido e onde há uma troca de habilidades, que a moeda é o tempo. Eu sei alemão, e eu vou te ensinar alemão, e você que é mais jovem, pega as minhas sacolas no mercado. É uma troca. Então, assim, é incrível. Eu sou enlouquecida, só tem 5.000 habitantes, Levanto, me aguarde. Vamos tomar um gelato na Itália, eu e a Mai. Um café aqui em Teresina urgente. Professor, muito obrigada. Você trouxe muita luz a esse deslocamento, a como a gente tem que perceber, né, esses seres humanos todos ao redor da Terra por motivos diferentes, mas principalmente por questões que são preocupantes para a humanidade. É muito bom saber que existe a geografia humana e que existem doutores do seu nível. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um enorme prazer compartilhar aqui a entrevista e muito interessante também. Aprendi muitas novas coisas. Eu também aprendi muito. A gente tem que marcar um café, porque ainda tem 50 perguntas para cada um. A você, nosso internauta e telespectador, esse é o Falando Nisso. Eu sou a jornalista Maia Veloso. A gente está pela TV às 11h30 toda terça e a gente está no Pod Meio toda terça às 19 horas. Ou seja, não tem jeito de você não encontrar a gente. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Fui.